Olá, chicos y chicas, volvemos. Vamos a continuar. Estamos en la clase 2, ou seja, a parte 2 de clase 2, já? Então, galerinha, aula passada nós falamos um pouco aí, né, do que significou a chegada dos espanhóis no continente americano, né? Então, eles começaram um processo aí de colonização, né? E o primeiro local que eles chegaram foi ao Império Inca, né? Então, hoje nós vamos continuar estudando aí sobre como era esse império, sobre como era disseminada a língua quechua, né? Sempre dando ênfase aí nessa mescla e contribuição da língua quechua dentro da língua espanhola. Vamos lá, slide na tela. Então, galerinha, nós temos, né, aqui um pouco da história do povo quechua, né? E nós sabemos, né, a história nos diz que essa história deles, ela remonta, né, a milhares de anos, né? Ou seja, o homem branco, né, os ditos espanhóis, eles só chegaram aqui no século XV. Porém, o Império Inca não estava aqui somente após o século XV, né? Ele remonta aí à origem da civilização, né? Porque a história ela é muito delimitada ali, né, dentro da Península Ibérica, dentro da Ásia e esses continentes ali. Ou seja, essa parte de cá, que é a América, ainda era uma terra desconhecida. Então não se sabia da existência dela. Então provavelmente nós temos uma história aí que ela pode ser concomitante até mesmo à era da evolução. Porque a história ela se prende aos estudos, né, mais na parte oriental do que ocidental. Então, essa história, através dos relatos históricos, dos encontros, né, dos objetos históricos que eles encontram, os arqueólogos, eles puderam ali atestar que a civilização ela existe há muito tempo, né? Então, eles já tinham a sua cultura, eles já tinham a sua história, já tinham os seus costumes, suas crenças, né? Ou as suas liturgias, as suas indulgências. Então, eles tinham ali a sua organização social, né? Então, era uma sociedade organizada. Então, galera, muito se fala, né, quando nós falamos do povo Inca, muito se estuda junto com os astecas, com os maias, né, que eram civilizações antigas aqui da América do Sul, né? Mas o Império Inca, ele ganha uma notoriedade até mais, né, mais contundente por conta da sua organização social e o seu sistema complexo de agricultura e arquitetura, né? Então, era incrível como uma sociedade que até então não conhecia, né, nenhum recurso e nada do que a era da Idade Média trazia de benefício para a sociedade, eles tinham as suas técnicas de irrigação, né, suas técnicas agrícolas e que, de certa forma, era até um pouco avançada para a época, né? Então, os estudiosos, eles ficavam meio que abismados, né, com tanta sabedoria dessa civilização, né, galera? A posteriori, nós temos falar um pouco das tradições e dos costumes quechua, né? Então, até hoje, eles preservam as suas tradições. Ou seja, quando nós estamos estudando a cultura, né, muito tem esse viés da questão da preservação das culturas tradicionais, né, das culturas do povo originários. Porque é isso que nos faz se remeter a essa civilização. Ou seja, é uma maneira de preservar a identidade. E aí, né, é claro que essas tradições, galera, né, elas querendo ou não, elas sofrem transformações, né? Elas sofrem transformações. Por quê? Porque os espanhóis chegaram no continente americano. Então, as tradições do povo quechua, dos incas, era diferente das tradições dos europeus, né? Então, os europeus, eles também trouxeram suas crenças,
trouxeram seus costumes, né? E aí eles também disseminaram, né, tudo aquilo que nós chamamos de costumes, crenças, né, e tudo aquilo que está voltado à cultura. A língua quechua, de fato dita, né, como idioma, né, é uma língua indígena. Ah, professor, mas as línguas indígenas, né, não são consideradas dialetos? Como assim? Porque existe uma diferença, galera. Uma coisa é a língua, outra coisa é o dialeto, né? E outra coisa é a língua morta. Língua morta é quando a língua já não tem mais uso, né? Ou seja, ela existe na escrita ainda, ela tem todo o seu registro escrito, ela tem dicionário, ela tem gramática, porém, ela não atingiu o número mínimo de falantes da língua. Então, quando chega um determinado ponto em que uma língua não alcança um determinado número de falantes, ela é considerada como língua morta. Um exemplo bem clássico aí é o latim, né? O latim, que apesar de alguns termos ser usados na linguagem jurídica, nas liturgias da Igreja Católica, mas é considerado uma língua morta porque não existe mais um número considerado ali de falantes nativos dessa língua. Então é língua morta. Já os dialetos são aquelas línguas, né, que não existe registro escrito, não existe dicionário, não existe gramática, ela só existe na fala, né? Então, a maioria das línguas indígenas, né, por exemplo, aqui da nossa região, elas são dialetos porque ela não tem o seu registro escrito, né? Então, é o caso, por exemplo, da língua tupi, né, que não existe os registros escritos dela. Então, todas as línguas que não têm registro escrito é chamado de dialeto, elas não são consideradas língua, né? E língua, sim, língua é aquilo que tem registro escrito, né, que tem o seu dicionário, que tem a sua gramática e também tem um número considerado de falantes, né? A língua quechua, ela é considerada língua porque ela tem um número alto de falantes, né, que ultrapassa aí 1 milhão de pessoas. Inclusive, ela é a segunda língua oficial do Peru, né, da Bolívia. Então, ela é uma língua oficial juntamente ao espanhol, né? Assim como no Brasil, que nós temos a Libras, que é a língua oficial, junto ao português, também no Peru nós temos a língua quechua, que é uma língua oficial, galera. Então, apesar de ser uma língua aí que remonta ao período do Império Inca, né, galera? Ela é presente até os dias de hoje, pelos habitantes locais desses países que tem ali, né, origem, digamos que é cercado pelas Cordilheiras dos Andes, que era o refúgio ali de muitos povos originários. Então é isso, galera. A gente encerra aqui. Na próxima aula a gente continua a falar da língua quechua. Adiós!